Olá, a paz do Senhor Jesus, aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje estamos estudando a lição de número 10 e tenho certeza que esta aula trará para nós um crescimento espiritual, porque vamos falar da expansão da igreja, né? Nós começamos lá no início falando do nascimento da igreja, o seu desenvolvimento, e agora nós vamos falar da sua expansão. Amém? Então, eu vamos começar? Bom, aqui está o nosso slide, né? A lição 10, a expansão da igreja. Aqui na introdução, nesta semana nós vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Amém, irmãos? Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado a missão de espalhar o evangelho. Qual foi a ordem de Jesus antes de ser assunto aos céus? Ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, esta foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. A promessa se cumpriu ali em Atos capítulo 2, 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus. Ele envia a sua promessa do Espírito Santo. Os crentes reunidos ali são batizados com o Espírito Santo. E o que eles deveriam fazer então, logo receber essa promessa? Obedecer à ordem do ID, né? Só que eles demoraram um pouco para atender esta demanda de Jesus, para atender esta ordem de Jesus. Então nós entendemos que esta perseguição que vamos falar aqui foi uma permissão de Deus para que então os seus discípulos cumprissem a sua ordem. Amém? Porque eles estavam em Jerusalém. Estar em Jerusalém era uma situação cômoda porque Deus, né, operava milagres, não havia necessitado entre eles. Então era muito bom estar em Jerusalém. Então Deus permitiu essa perseguição para que eles se espalhassem e pudessem pregar o evangelho em outros lugares também. Ok? Bom, mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Lição passada, nós falamos aqui deste ato corajoso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e a partir desse momento, então, se desencadeia uma forte perseguição, é, encabeçada aqui por Saulo, né? E aí, quando Estevão morre, logo em seguida vem esta forte perseguição. Saulo, ele começa a perseguir os cristãos, arrastando homens, mulheres, crianças, prendendo estas pessoas, e devido a isso, então, eles começam a se dispersar, né? Menos os apóstolos, a gente vai ver aqui. Então, foi logo após a morte de Estevão, se desencadeou essa forte perseguição e eles então se dispersaram, tá? Então, na verdade, Jesus já havia predito, né, em Atos 1:8, como eu já mencionei aqui. Tópico 1. A igreja diante da perseguição. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista, enfatiza que os cristãos, né, foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então veja bem que após a perseguição, então, aí é que eles vão, né, para a Judéia, aí que eles vão para Samaria e futuramente até os confins da terra. Tranquilos até aqui?
prosseguindo. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes, tá? Mesmo perseguida e dispersada, esta igreja não se desorganizou, olha que interessante, nem fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Ou seja, mesmo passando por esta intensa perseguição, a igreja permanece com esta característica, né, de se manter organizada. Amém? E aqui nós aprendemos uma grande lição. Também serve para os dias de hoje. Amém, irmãos? Ainda que a igreja seja perseguida, ainda que tentem barrar a igreja precisa manter-se organizada. A igreja não pode se fragmentar, se dividir. Amém? Prosseguindo aí, a narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Então veja bem que a morte de Estevão trouxe uma grande comoção para a igreja, né? Os irmãos ficaram muito sentidos com a morte de Estevão. Lucas nos informa que esse pranto é uma palavra que vem do grego, kophetos, foi feito por varões piedosos. Quem eram esses varões piedosos? A informação que temos é que eram varões piedosos, que esses varões piedosos fossem judeus que viviam em Jerusalém, cuja posição aos cristãos não era tão intensa, ok? E o contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Então, antes desses judeus aqui piedosos fugirem por causa da perseguição, eles enterram o corpo de Estevão, se lamentam sobre a sua morte, mas também, depois disso, tomam uma posição. A gente vai ver aqui. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Olha só, contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Por mais doloroso que foi a morte de Estevão, por mais doloroso que foi perder Estevão, tá? Por mais que a igreja se entristeceu por esta morte, né? A igreja ela não se entregou à tristeza. Ela não se desmotivou. Amém? Ela chorou, ela se pranteou, mas ela não desanimou por causa disso. E o que ocorre muitas vezes nos dias de hoje é que quando, né, algumas pessoas sofrem percas importantes na sua vida, lógico, vai ter um momento de luto, de dor, um momento de sofrimento, mas muitas pessoas desanimam. Muitas pessoas já não encontram mais forças para prosseguir, porque tudo que ela tinha, né, na sua mentalidade, tudo que ela tinha se perdeu, foi embora, não tem mais. E isso acaba que muitas vezes, tá, desmotivando a igreja. Então, nós precisamos, de uma certa forma, irmãos, estar preparados. Amém? Precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva. Buscar força em Deus, buscar força no Espírito Santo Consolador. Amém? Porque o Espírito Santo Consolador, ele fortalece, ele enche o cristão de poder, mas também ele consola. Então, nesta hora de perca significante na nossa vida, por mais tristes, né, que estejamos, precisamos buscar a força do Espírito Santo Consolador. Amém? Vamos lá então.
um de seus membros queridos, ilustre, havia sido morto, né? Como já falei aqui, o caso de Estevão, trazendo consequências para todos. Mas isso não calou, ok? Nem tampouco impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Ou seja, através desse ato aqui, a igreja ganhou até mais força para prosseguir com o evangelho. Este ato não intimidou a igreja. Este ato de matar ali um porta-voz de Deus não amedrontou a igreja, ou seja, ela ganhou mais força ainda para que pudesse cumprir o seu papel de pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? E o que nós estamos vendo no dia de hoje, falando aqui do nosso país, né, rumores de perseguição a cristãos, e temos visto aí na mídia, né, enfim, que na verdade isso, quando acontece essas coisas, parece que os cristãos se unem, ainda que muitas vezes, né, é, são de denominações diferentes que têm ali as suas, os seus dogmas, têm ali as suas, esqueci a palavra correta, a sua forma de culto sejam diferentes, né? Ainda que os seus pensamentos teológicos, né, não sejam diferentes, mas em caso de perseguição, nós vemos uma união da igreja, lutando por uma causa que é o Evangelho de Cristo. Amém? Isso aconteceu com a igreja primitiva, e ela precisa também acontecer nos dias de hoje. Então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Amém? Prosseguindo aí. A igreja que evangeliza. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Veja bem que esses dispersos eles estavam fugindo da perseguição. Mas mesmo fugindo da perseguição, por todos os lugares em que eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da perseverança divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Então, mesmo sendo perseguidos, mesmo em uma condições que talvez não seja assim privilegiada, né, porque eles estavam fugindo, mas por todos os lugares em que eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. Que maravilha, né? A igreja de Jerusalém era focada na palavra de Deus. E a igreja atual, a igreja dos dias de hoje, também precisa ser focada na palavra de Deus. Amém, irmãos? A sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões e milagres e libertações. Todas as aulas, praticamente, nós estamos falando isso. Desde a primeira aula, né, que a gente começou a explanar este assunto, nós temos batido nessa tecla que a igreja primitiva era focada na palavra de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode perder esse foco. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Se queremos evangelizar com êxodo, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrado na Bíblia. Então, qual é a diferença aqui? Qual o segredo que esta igreja tinha? Mantendo foco na palavra de Deus, e esta igreja procurava sempre estar cheia do poder de Deus, irmãos. Tá? É uma coisa muito importante para os dias de hoje, estar cheio, viver pelo poder do Espírito Santo. Tá? É estar centrado na Bíblia Sagrada. Então, se a igreja trilhar por esses caminhos, com certeza, né, esta igreja será uma igreja vitoriosa, uma igreja que cumpre o ID de Jesus e prega o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus por isso. Felipe. Felipe
uns, um dos 7 escolhidos para servir a igreja. Foi 7 escolhidos, né? Dentre eles, 2 se destacam: Estevão, nós falamos dele aí, foi morto, primeiro mártir da igreja, e Felipe também se torna um pregador da palavra, né? Também foi disperso e, ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. E Deus operou maravilhas pelas mãos de Felipe. Os samaritanos aqui se converteram ao Senhor Jesus com a sua pregação. Olha que maravilha, né, irmãos? Os samaritanos, que outrora havia uma rivalidade, havia uma briga entre samaritanos e judeus, e aqui nós vemos Felipe indo para Samaria, pregando a palavra e muitos samaritanos se convertendo ao Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Qualquer pregação que não tenha cruz como base se torna vazia. E essa, né, irmãos, esse assunto é um assunto importante. Nós aprendemos na homilética, né, que é a arte de se preparar sermãos, que são requisitos importantes, né, que a palavra de Deus, que é a palavra da cruz, né, a palavra, qualquer pregação que não tenha cruz como base se torna vazia, certo? A mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação, tá? Então, eu sempre digo aí para os alunos, quando eu ministro sobre a homilética, que Deus, né, que a igreja do Senhor Jesus, ela não está interessada em frase de para-choque, notícia de jornal, né? Tem gente que usa o púlpito da igreja para contar piadas, né? Para trazer assunto de jornal. Jornal a gente assiste em casa, né, irmãos? Então, a igreja, quando se reúne para adorar o Senhor, ela está interessada em ouvir a palavra de Deus. Por isso, o pregador ele tem um compromisso com a palavra. Amém, irmãos? Foi por isso que a campanha evangelística de Felipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas, porque ele não perdia tempo, né, contando piadas, não perdia tempo contando novidades da sua época, ele perdia tempo pregando a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. O plano mestre do crescimento da igreja. Não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, tá? Nós vivendo em uma época em que muitas reuniões, não é isso? Que é muitos projetos que às vezes não saem do papel, né, irmãos? Enquanto se reúnem, organizando projetos, criando aí estratégias, o mundo se perdendo a cada dia mais. Então, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Devemos priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra de Deus. Tranquilos até aqui, irmãos? Prosseguindo aí. O que nós aprendemos aqui no tópico 2? Que a igreja cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Capítulo 3. A igreja que dá suporte à evangelização. E esse capítulo 3 é muito importante por sinal. A igreja de Jerusalém dava suporte completo, tá, irmãos? Apoio ao trabalho que era feito fora dos muros. E se tem um motivo pelo qual hoje não se envia mais missionário, é a falta de suporte, falta de apoio. Nem, irmãos? Uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, uma igreja que envia missionário, uma igreja que sustenta missionário, é uma igreja poderosa, é uma igreja vitoriosa. Amém? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá nada mais, nada menos que Pedro e João. Amém? E quando Pedro e João chegam lá, o que eles fazem? Quando eles chegam em Samaria,
eles percebem que eles não conheciam o Espírito Santo. Eles conheciam somente o batismo de João. Então, Pedro e João, eles vão lá, eles oram, eles ministram, eles ensinam sobre o Espírito Santo e os samaritanos também recebem o batismo com o Espírito Santo. Que maravilha, né, irmãos? Então, quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuravam dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico missionário. Amém, irmãos? Então não basta mandar missionários, é necessário dar suporte à missão que realizam. Tá? Então isso é muito importante, irmãos. Muito importantíssimo mesmo. Ok? Quando se fala em missões na igreja, muitas pessoas maneiam a cabeça, né? Enfim, quantos jovens hoje estão dispostos, né, ao trabalho missionário? Amém, irmãos? Então isso é urgente, muito necessário, ok? Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã. Irmão, isso é muito importante, né? A igreja que discipula, o discipulado cristão é importantíssimo na igreja. Feliz é a igreja que trabalha o discipulado na igreja, o que dá ali as primeiras ensinamentos básicos, né, para o novo convertido. Não é um dia, né, irmãos? Não é um dia só, né? Então a pessoa ali se converte, então em muitas igrejas ela tem, né, um dia para discipulado. Não, o discipulado tem que ser um mês, 2 meses, 3 meses, né? Deixar a pessoa bem alicerçada, né, nos ensinamentos práticos da palavra de Deus. Então, por que a igreja crescia? Porque era uma igreja que discipulava. Então, fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã. O que envolvia no ensino deles? O que envolvia no discipulado que eles aplicavam nos novos convertidos? Era o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas, o seu significado, o porquê que tem que batizar, o que simboliza o batismo. Amém? Capacitação do Espírito Santo. Então, esse era o tema que eles abordavam no discipulado cristão. Então, o texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. E os apóstolos oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Que possamos, o mais urgente possível, trabalhar com o discipulado na igreja. Hoje as pessoas vêm para a igreja, aceitam Cristo como Salvador, participa 1, 2, 3 cultos e você não vê mais essa pessoa na igreja, né? E aí não tem nenhuma equipe aí que se programou para, né, para pegar o contato dessa pessoa, é, se aproximar dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se convertem, se entregam a vida para Cristo, mas não tem um acompanhamento mais de perto, essa pessoa acaba se desanimando, porque é muito difícil, irmãos, é muito difícil. A pessoa que entrega a vida para Cristo, ela está deixando aquela vida mundana, né? E para essa pessoa é muito difícil caminhar sozinha. Então a igreja precisa ter um grupo específico dentro da igreja, amém? Que vai acolher essa pessoa, né? E vai ali entender ali a sua dificuldade e começar um trabalho de discipulado com essa pessoa. Amém? Bom, Felipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé ao batismo nas águas. Amém? Então Felipe cumpriu muito bem o seu papel. E mais tarde, Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o conhecimento do Espírito Santo. Amém? Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Amém, irmãos? Então nós precisamos ensinar para os novos convertidos sobre o recebimento do Espírito Santo. Amém?
Então, nós somos assembleanos pentecostais, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais e nós precisamos ensinar isso às pessoas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que a igreja de Jerusalém discipulou novos convertidos e a igreja de hoje precisa também discipular os novos convertidos, tá? E a igreja que não trabalha com isso está perdendo membros, né, perdendo novos cristãos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Partindo para a nossa conclusão, aprendemos então nessa lição que, nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Os cristãos aqui não perdiam tempo contando historinha, né, da história da caronchinha, né, mas pregavam o evangelho genuíno, a palavra verdadeira. Né? Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. Amém, irmãos? A Bíblia não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Amém? Então, aqui nós encerramos esta aula. Amém, irmãos? Na semana que vem estaremos aqui mais uma aula, a aula de número 11, e eu espero você aqui. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.